Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, antes da gente seguir com o match do ano de 2013 entre Anand, o então campeão mundial, e o desafiante Magnus Carlsen, que venceu o torneio de candidato de 2013, eu quero mostrar para vocês uma partida, mais uma do Boris Gelfand, porque ele é mais um aí, na minha opinião, dos campeões sem coroa. Boris Gelfand joga demais, continua jogando muito, inclusive. Nós falamos aí 2012, né, disputando o Mundial, não faz tanto tempo assim, e continua jogando, que é uma barbaridade. Aqui a gente tem essa partida, é do ano de 2013, foi o torneio de candidatos, inclusive, foi o torneio de candidatos, esse torneio no qual o Magnus Carlsen se tornou o vencedor do torneio de candidatos, e a gente tem uma partida aqui do Boris Gelfand, de brancas, jogando contra o Leão Armeno, o gênio, Levon Aronian, um super grande mestre, né, um dos melhores jogadores do mundo, inclusive atualmente. E vamos dar uma olhada nessa partida então. Boris Gelfand contra Aronian, torneio de candidatos de 2013. Eu acho que seguir a playlist sem mostrar mais uma do Boris Gelfand, acho que não seria, não quero passar uma impressão errada aí, né, de Boris Gelfand mostrar poucas partidas dele. Claro que nós vimos ele vencendo o Anand de forma consistente, mas eu acho que vale a pena mostrar mais uma belíssima partida aqui de Boris Gelfand contra Aronian. E Boris Gelfand abre aqui com D4, cavalo F6 pelo Aronian, C4, E6, e depois de cavalo F3, temos aqui D5, cavalo C3 e bispo E7. A gente tem um gambito da dama recusado aqui no tabuleiro, a partida segue com bispo F4, roque, E3, cavalo de bem em D7, bispo E2 e aqui C6 pelo Aronian. Roque, cavalo H5, atacando aí o bispo de casas escuras, e bispo aqui em E5. Você fala, puxa vida, olha só, bispo em E5 do Boris Gelfand, agora o Aronian pode capturar então e conseguir já eliminar o par de bispos das brancas, né? Aqui o problema não seria nem cavalo toma aqui em E5, mas sim peão toma aqui em E5. E essa posição é muito boa para as brancas, esse cavalo fica sem casas, né? Provavelmente vai ter que jogar com G6, enfraquecer aí a ala do rei, e seria uma boa posição aqui pro Boris Gelfand. O Aronian não vai permitir isso, ele joga simplesmente F6, atacando aí o bispo. Agora sim esse bispo tem que recuar, bispo aqui em G3, e agora o lance F5 aqui pelo Aronian. A partida segue com bispo E5, mais uma vez, esse bispo então... se ele for capturado, ele prefere ser capturado por esse cavalo do que pelo cavalo de H5. A partida segue com cavalo de H em F6 e agora H3, né, possibilitando aqui colocar o bispo aqui na casa de H2. No entanto, agora o Aronian não perdoa mais esse bispo, e agora que o cavalo dele já voltou para o jogo, agora sim ele captura com o cavalo, toma aqui em E5. Agora não seria muito bom mesmo tomar com o peão, porque esse cavalo vai ficar no jogo tranquilamente, pode vir aqui para E4, né? Então o Boris Gelfand continua com cavalo, toma em E5, cavalo D7 e agora o lance F4, solidificando aí a casa de E5. É um lance bem temático, bem comum nesse tipo de posição. É um pouco mais fechada, né? Então aqui dá para jogar com esses peões. E depois de cavalo toma em E5, F toma em E5, bispo G5. Ameaçando aqui o ponto fraco de E3, dama D2 defendendo. E agora as pretas, enfim, a gente tem aquele jogo meio cerrado, né? Aquela coisa meio assim, por onde é que eu vou? E o Aronian resolve então desenvolver aqui o bispo em D7, foi o lance jogado. Quem sabe ele pode jogar depois com o bispo E8 e perder mais alguns tempos aqui, sei lá, bispo G6, dama E8 e bispo H5, enfim, sabe-se lá, né? Esse lance também permite com que a torre jogue. Posição fechada é isso, você vai ter que ficar tentando pequenas vantagens, né, pequenos detalhes aí. Bispo D7 então foi jogado, torre de A aqui em C1, torre C8, A3, rei H8, tirando o rei aí dessa diagonal de perigo, B4 expandindo na ala da dama, bispo E8, o Aronian segue aí com o seu plano, e agora bispo aqui em D3. E eu acho aqui, na minha opinião, o Boris Gelfand tá sendo um pouco malandro, ele tá convidando aqui o lance de bispo H5, ao tirar o bispo dele dessa diagonal aqui bastante ativa, ele convida, né, aquele bispo. A partida segue com torre aqui em C7 e agora cavalo aqui em E2. Depois de bispo H5, cavalo aqui em F4. Então, uma vez que o bispo já se comprometeu
vindo para H5, depois que vem cavalo F4, é estranho esse bispo voltar, né? Ou para F7 ou para E8. Então aqui o Aronian captura esse cavalo com o bispo toma em F4, E toma em F4 e torre D7. O plano do Aronian parece um plano perfeito, porque agora ele está ameaçando capturar aqui em C4, abrir a coluna D e conseguir aí uma iniciativa bacana. A torre está na mesma coluna aí que a dama, na frente da dama. O plano do Aronian parece aí perfeito, e aí a maioria dos jogadores aqui provavelmente fecharia a posição, teria muito receio desse plano do Aronian e jogaria C5 aí para fechar a posição, e aí depois de C5 não dá para esperar por muita coisa numa partida como essa, né? Provavelmente vai ficar trocando peça aí e vai empatar. O Boris Gelfand vai para uma ideia diferente, muito corajosa nessa posição, ele faz o lance Dama E3, e para jogar esse lance ele tem que realmente ter calculado muito. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com a entrevista do Boris Gelfand. Então ele comenta, né, que quando ele fez esse lance, o que ele tinha em mente, eu vou mostrar para vocês agora. E é bastante interessante essa entrevista com o Boris Gelfand. A partida segue aqui com D toma C4, o Aronian tá feliz da vida, e depois de bispo toma C4, aqui fica a seguinte situação no tabuleiro, né? O Boris Gelfand tá atacando aqui em E6, tá caindo aqui em D4. Você fala o seguinte, poxa, já sei, o Aronian vai jogar aqui então torre E8, defendendo aqui o peão de E6, e como é que as brancas vão defender agora D4? Me conta, numa posição como essa, porque o bispo tá segurando aqui casas importantes, tá segurando D1, nenhuma das torres consegue defender D4 e esse peão vai cair. Só que aqui o Boris Gelfand comenta na entrevista que ele faria o lance D5 nessa posição, e é um tremendo de um lance. Se C toma D5, o bispo B5 aqui e vai ganhar qualidade, vai ficar melhor na posição. E se tomasse com o peão de E, viria a bispo aqui em D3, fazendo pressão em F5 e também teria um peão passado. Então ele comenta que isso daqui poderia ser vantajoso para ele, para as brancas. Ele acredita que ficaria muito bem nessa posição. Depois de D4, por exemplo, dama F2, ele fala que ficaria bem. Pode jogar depois com ideias de torre C5 e as pretas ficariam com as peças meio restringidas, assim, meio sem saber para onde jogar, e que ele teria compensação suficiente, ele comenta na entrevista. Então, depois aqui de bispo toma C4, o Aronian resolveu ir realmente para o peão de D4 e jogou torre toma D4, bispo toma aqui em E6 e agora bispo F7, atacando aí o bispo. E esse lance é muito forte pelo Aronian, porque se agora bispo toma em F5 for jogado pelo Boris Gelfand, o Aronian vai jogar o lance bispo C4, atacando a torre de F1 e abrindo um ataque descoberto aqui em F5. Né? Bispo toma aqui em F5, viria o lance bispo C4, atacando aqui o bispo, atacando aqui a torre, e aqui perde material, né? O Boris Gelfand poderia abandonar, né? Na verdade não, foi assim que seguiu a partida, e é exatamente essa posição que é exatamente dessa forma que seguiu, gente. Agora é a vez do Boris Gelfand. Por que será que ele fez isso? Será que ele pendurou peça? Ele capturou aqui em F5, gente, e deixou aqui o Aronian jogar o lance bispo C4. Agora ele tá com a torre atacada e o bispo atacado. O que jogar nessa posição? Parece um problema insolúvel aqui, mas o Boris Gelfand faz um lance maravilhoso. É claro que ele tinha encontrado essa continuação antes de ter jogado tudo isso. Ele não ia se colocar numa posição desfavorável à toa. E ele segue aqui de forma incrível com o lance E6. Olha só, ameaçando um garfo aqui na dama e na torre. Incrível, né? Se por acaso agora torre tomasse aqui em F5, depois de E7 as pretas têm um grande problema, porque a dama tem que ficar segurando aqui a casa de promoção do peão, a dama está atacada, e além de tudo ela tem que tentar defender aqui a torre em D4, que está atacada pela dama. Então aqui depois de dama E8, dama toma aqui em D4, a vantagem aqui para as brancas, né? Rafael, mas aí tá caindo em F1, é que aí viria dama D8, e não existe mais uma forma de defender aí essa dama. A dama tá atacada, e aqui as brancas vão vencer em poucos lances, né? Se tomar aqui a dama, enfim, é checkmate daqui a pouquinho, torre volta e checkmate, né? Incrível a posição, por isso que depois aqui de bispo toma aqui de bispo C4, a partida seguiu então com E6, e agora o Aronian não pode capturar
aqui esse bispo de F5. Veja só esse bispo sendo oferecido, mas não pode ser capturado. A partida seguiu com dama D6 e agora saindo das possibilidades de ataque do peão e também mantendo um olho aqui na torre. E agora você fala o seguinte, legal, o Boris Gelfand continua com o mesmo problema, porque agora o bispo está atacado, a torre está atacada, o Boris Gelfand não contava com essa. Ele contou com o erro do adversário, o Aroniano errou e agora ele pode abandonar. Claro que não, Boris Gelfand tem tudo sob controle, ele faz o bonito lance aqui, torre de F em E1. E mais uma vez, esse bispo aqui não pode ser capturado. Se por acaso torre tome aqui em F5, as brancas vencem com um lance aqui. Nessa posição não foi dessa forma que seguiu na partida. Mas se você quiser dar pause e encontrar qual seria o lance vencedor aqui nessa posição, vale a pena. Não é fácil, tá? Não é um lance óbvio, mas seria certamente um lance vencedor aqui, muito bonito, inclusive. E7, infelizmente, não é o lance vencedor nessa posição. Depois de E7, as pretas conseguem se defender aqui com o bispo em F7 e se defendem tranquilamente. Depois de promover para a dama, bispo toma, dama toma, a torre volta. Por isso que a dama veio aqui para D6, para ficar controlando aí a casa de F8. E aqui, enfim, o material tá igual. As brancas não conseguem ter nenhuma ambição de vencer uma partida como essa, muito provavelmente com caráter de empate. Então o lance vencedor, na verdade, depois de torre toma aqui em F5, não seria E7, e sim seria o lance torre toma aqui em C4. Esse seria, sim, o lance vencedor. E depois, então, de torre toma C4, agora sim E7. E não tem uma maneira de segurar aí a subida desse peão. Enfim, qualquer lance que for jogado, esse peão vai ser promovido para dama, a torre pode cobrir, pode jogar um lance como dama E7, e aí com duas damas no tabuleiro, né? Não tem como, aqui o Boris Gelfand venceria tranquilamente essa partida. Por isso que depois de torre F aqui em E1 do Boris Gelfand, o Aronian não capturou esse bispo que foi oferecido mais uma vez e teve que jogar aqui o lance torre E8 e agora sim o lance E7 aqui pelo Boris Gelfand. Então ele conseguiu salvar ambas as peças e ainda melhorar sua posição. Incrível essa continuação aqui de Boris Gelfand. A partida segue com o bispo em F7, agora torre aqui em C5 e depois de G6 atacando aí o bispo G4, H5. E nessa posição, o bispo está atacado aí mais uma vez. Enfim, tá caindo aqui em F4, né? Então aqui se você tirar o bispo, pode tomar aqui em F4, torre toma F4, o jogo vai embora. Mas nessa posição, o Boris Gelfand mais uma vez faz um lance brilhante aqui na posição e segue com F5, deixando aí o bispo pela terceira vez na partida. E aqui, enfim, mais uma vez, não dá para capturar aqui em G4 por conta de dama aqui entrando em H6 e depois de rei G8, F toma aqui em G6, ameaçando checkmate aqui em H7 e não existe uma maneira de defender aqui a posição. Se tomar com o bispo aqui em G6, vem torre G5, colocando uma cravada aqui, esse bispo estaria atacado duas vezes e não teria como defender. Tá? Se tentar defender com o rei F7, a torre toma em G6, dama toma aqui em G6, torre F1. E o rei não tem mais como ficar protegendo aí a dama em G6, essa dama vai ser perdida, vitória para as brancas. E se tomasse ali, naquela posição aqui, depois de F toma em G6, se tomar de dama, vem torre G5, colocando uma cravada na dama e ganhando aí na posição. Então esse bispo não pode ser capturado. Depois do lance F5, mais uma vez, o Aronian não pode capturar o bispo. E eu acho que nessas horas o jogador já se perde. Ele já não entende mais o que está acontecendo, ele vai sendo levado pela maré. A partida segue aqui com o rei G7. E agora F toma em G6, atacando também o bispo em F7. Bispo toma G6. E agora bispo toma aqui em H5. Esse peão essa casa está defendida aqui pela torre. Torre D3 atacando a dama. E agora dama E5, propondo a troca de algumas peças. Dama toma em E5, torre de C toma em E5. Bispo toma em H5, torre toma em H5. Torre toma em E3. Puxa vida, Rafael, tudo isso, que legal, mas com tudo isso o Boris Gelfand ganhou um peão. Mas às vezes, né, nesse nível de jogo, um peão passado pode ser o suficiente para uma posição vencedora. E o Boris Gelfand sabe disso. E ele continua aqui com torre F5, torre D3 e agora torre E4. Existe uma possibilidade de dar checkmate com escadinha. Torre D7, colocando pressão no peão, aqui de E7. Torre G4, cheque. E aqui, claro, única, rei H6. Se vier para H7 ou H8, torre H5 é checkmate. Então rei H6 e agora torre F6, cheque.
Rei H7, torre F7, cheque, Rei H6 e torre de G em G7. Poxa, legal. Aqui o peão está muito bem protegido, o rei está cortado da partida, né? São duas torres na sétima e as pretas não tem muito como o que fazer aqui. Elas continuam com torre D1, cheque, Rei H2, torre F1, propondo trocas, né? Aqui se torre toma, rei toma e esse peão vai ficar fraco. Então Boris Gelfand não permite isso com torre H7, cheque, Rei G6, torre de HG7. Aqui ele se repete em alguns lances. E será que o Boris Gelfand vai empatar aqui? Não, ele muda aqui a sequência com torre de F aqui em G7 e depois de Rei F6 o lance H4. Pô, Rafael, não dá pra jogar aqui cheque e depois capturar a torre? Na verdade não, porque depois de Rei G6 também tá caindo aqui em H7. Seria uma troca, né? E não um ganho de peças. Então o Boris Gelfand faz a coisa certa, vai melhorando a posição com H4, vai subindo com mais peão passado aí, Rei E6, e agora torre G4, olha que lance legal, né? As pretas não podem agora capturar aqui em E7, senão torre E4 faz um espeto aqui, faz um raio-x e tá caindo ali em E7. Legal, né, essa sequência. Torre G4, Rei F5 indo para cima dessa torre, e agora Rei G3 defendendo aí a torre. Torre E1 colocando mais uma vez pressão aqui em E7, e agora torre F4 dando cheque, Rei E6 e H5. Subindo mais uma vez aí com esse peão, e toda vez que um peão passado avança, o tabuleiro treme. Aqui a partida segue com torre toma E7, agora sim o Aronian conseguiu capturar finalmente esse peão na sétima, só que agora depois de torre toma E7, rei toma E7, o que a gente tem no tabuleiro? Legal, igualou o material, parabéns, o Aronian foi muito competente nisso. Só que agora o rei do Aronian tá cortado da posição pela torre, e o rei aqui vai poder ajudar a subida desse peão passado. Posição perigosíssima, já provavelmente vencedora para as brancas, mas a partida, vamos ver como é que ela segue aqui. Rei H4, B6, H6, torre H1 dando cheque, rei G5, e agora rei E6, rei G6 apoiando aqui a subida do peão, e depois de rei E5, torre F5, o Aronian, o leão armênio, o gênio do xadrez, super grande mestre, abandonou a partida. E é um final aqui completamente vencedor para o Boris Gelfand, né? Que partida sensacional, incrível a precisão de Boris Gelfand, as ideias que foram surgindo, aquele bispo que não podia ser capturado, a torre que não podia ser capturada, né? Por várias vezes aquele bispo não podia ser capturado, é realmente sensacional aqui essa partida. Aqui é vencedor por conta de, enfim, rei E6, vai poder subir ainda com G4, apoiando aqui a torre, esse rei vai poder vir para G7, e o peão vai subir para H7 e H8. Eu não tenho o que fazer em relação a isso. Então, por isso aqui é um final vencedor, né? Se jogar um lance como torre H4, simplesmente H7 aqui é suficiente para vencer. Se jogar torre aqui, toma em G4, torre G5 cobrindo, e aí não tem o que fazer. Torre H4 vem torre H5, a torre G4 com cheque só posterga um pouquinho, né? Pode jogar aqui com rei H6 e não tem mais o que fazer. Esse peão vai ser promovido. Então, por isso que aqui, depois de torre F5, cheque, o Aronian abandonou. Legal, né, gente? Eu não queria seguir com a playlist com um match ali de Anand, de Magnus Carlsen, sem antes mostrar uma partida que eu posso até considerar, por que não, quase uma imortal aqui de Boris Gelfand, né, no torneio de candidato de 2013, mostrando toda a força aí, todo o talento de um desses jogadores que a gente pode talvez considerar como um campeão sem coroa, né? Alguém que chegou muito próximo ali de ser o campeão mundial. Vamos falar aí que de várias partidas contra o Anand, o match terminou empatado, foi decidido ali nos tie breaks, né? Então a diferença é muito sutil, por que não considerá-lo um campeão sem coroa? É isso, esse é o Boris Gelfand, e agora sim a gente segue a nossa playlist com partidas do match do Mundial de 2013, Anand contra Magnus Carlsen. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!